O que os eleitores esperam que o governo resolva para que eles vivam melhor? Esse aqui é o quarto vídeo da série de 5 vídeos, onde nós estamos mostrando os temas mais sensíveis à população. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou apresentar o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos, o penúltimo vídeo, onde nós temos como base o estudo que nós fizemos, a união de todos os estudos que nós fizemos durante o ano de 2024 nas eleições municipais. Como eu já venho avisando e mostrando em todos os vídeos, nós trabalhamos em cerca de 5% dos 5.570 municípios, e desde o menorzinho até a cidade de São Paulo, que tem ali seus 9 milhões e poucos mil eleitores. E ali nós juntamos todas as demandas que reclamavam, dividimos em 16 temas. No primeiro vídeo eu apresentei 4 temas, que foi o tema do turismo, cultura, habitação e urbanismo. No vídeo 2 eu falei sobre esporte, lazer, meio ambiente e educação. No vídeo 3, desenvolvimento, promoção social, desenvolvimento econômico, promoção social e trânsito. Tá? Eu venho aqui, do primeiro que eu falei para cá, são os menos sensíveis, aquelas coisas que menos as pessoas reclamam. E chama atenção porque se você comparar com alguma pesquisa nacional, pode te causar algum estranhamento, porque assim, quando a gente pergunta assim, no país, quais são os maiores problemas do país, tal. Aí as pessoas vão falar de segurança, vão falar de custo de vida, corrupção, saúde. Como aqui a gente uniu todas as cidades, é importante para a gente entender, na média, como as pessoas pensam, né, de todas as cidades, da menor até a maior. E aqui, nesse novo vídeo, eu vou pedir para subir aqui o nosso gráfico, nós vamos falar sobre outros 3 itens, que é o transporte público, que apareceu com 3,1%, obras públicas com 5,5% e a segurança com 12%. Tá? Como é que é feita a pesquisa do IBESP? Não é uma pesquisa do IBESP, eu vou pedir para subir um mapa agora para vocês. Nós entrevistamos a cidade inteira, isso é importante porque dá capilaridade, é importante você reconhecer, entender, identificar o que as pessoas falam em cada canto da cidade. Então, e no mapa aí que você está vendo, a gente tem ali as regiões, a gente entende o que cada região pensa, quais são os maiores problemas daquela região, como é avaliado o governo, a gente entende tudo ali. E a união dos problemas de cada região, essas uniões aqui, a gente transforma nos grandes problemas que o prefeito tem que resolver, tá? E o que acontece? Aqui chama atenção aqui, por exemplo, a segurança, quando a gente coloca num grupo todo desse, não ser o maior problema do país, porque quando a gente vê as pesquisas nacionais, a gente vê que aparece a segurança. Ocorre que a gente fala com cidade pequenininha que não tem nenhuma criminalidade, até cidades maiores. Mas vamos começar aqui do início, claro, falar do transporte, que entre esses 3 temas é o menos pior. Eu já falei um pouquinho do transporte quando eu falei de trânsito, mas aqui agora eu trago um pouco os dados aqui. O que as pessoas reclamam quando falam de transporte público? Claro que reclamam do preço da tarifa, é claro que reclamam de falta de metrô, de falta de VLT, que falta passar ônibus, que o horário é atrapalhado, que o itinerário não é perfeito. As pessoas reclamam disso. Mas o que mais reclamam realmente é da questão do custo-benefício. O valor do ônibus, do transporte público, e também tem cidades aí que tem a metrô, mas focado mais no ônibus, né, que tem uma universalidade, quase todas as cidades têm ônibus, o transporte público por ônibus. As pessoas reclamam do custo-benefício. O ônibus é muito ruim pelo que paga. É importante lembrar que a grande maioria das cidades, isso não acontece só no Brasil, acontece em várias cidades do mundo, existe um incentivo do poder público, existe digamos assim, vou dar um exemplo fácil de entender. O transporte público custaria R$10, mas como o governo entende que as pessoas só têm capacidade de pagar 5, o governo completa com mais 5, faz os 10 da empresa que atende, e com isso ela tenta de alguma forma de forçar com que as pessoas andem de transporte público. Tá? Então, o grande problema disso tudo é que o transporte público ele acaba não tendo, mesmo assim as pessoas acabam reclamando. E aí você fala assim, poxa, mas o transporte público, comparado ao transporte público brasileiro, será que é caro? Eu vou pegar aqui uma capital, não é capital, uma grande cidade do mundo, vamos pegar Nova York, que aqui eu dei uma olhadinha, é aquela que uma das que mais cobram aqui, um valor um pouco mais alto. Mas quando você chega em Nova York,
a tarifa é de 2,75 dólares. Se você passar isso aqui para o real, a gente está falando de 12 reais, eu estou chutando aqui, tá? 12 reais. Quando você compara com o preço do ônibus de São Paulo, você fala, poxa, é o dobro do preço. Só que tem um problema. Quando a gente vê esse valor em relação ao salário que as pessoas têm lá, o salário médio, o nosso transporte acaba sendo muito caro. Tá? Então, digamos que lá o salário médio é 2 mil dólares, ele paga 2 e pouco. 2.750 dólares, ele paga 2,75. Aqui o salário não é 6 mil reais a média ali dos usuários do ônibus, né? Então ele é um preço mais alto. O que a gente vem notando é um aumento das pessoas de transporte, as pessoas aumentando o nível o atendimento pelo transporte através de aplicativo, através de Uber, né, e outros aplicativos, porque a pessoa acaba fazendo essa comparação. Poxa, eu moro aqui, vou até ali, vou pagar 7 reais, eu prefiro pagar isso do que pagar 4 e pouco e num ônibus, eu tenho um atendimento melhor. Então esse é o problema que as pessoas mais reclamam, que é a qualidade do serviço em relação à tarifa. Tá? O outro tema que é o obras públicas. O que seria obra pública? Né? Obra pública tem várias coisas. O principal ponto das obras públicas que as pessoas reclamam é pavimentação de ruas. São ruas que não têm pavimentação e que devem ser pavimentadas ou calçadas, né? Pode ser calçada com bloquete. Né? Tem ali também construção de praças, tem dragagem de rios e córregos, fiscalização de obras particulares, que as pessoas também reclamam que o setor de obras das prefeituras não realizam. Mas a maior reclamação desse número, desse universo aí, que a gente está falando de 5,5%, tá? Da média das cidades, é realmente a questão da pavimentação. Nós temos muitas cidades ainda que tem rua sem pavimentação. E a pavimentação é interessante que ela te dá um aspecto de limpeza, de organização, fica mais fácil a prefeitura tomar conta. Então tem todo... É claro que aumenta a manutenção, custa mais caro, mas assim, a pavimentação é visto como um benefício que as pessoas esperam realmente ter. Aí depois a gente vem na segurança, eu vou me ater um pouquinho mais nesse ponto aqui, porque primeira coisa, eu já falei sobre isso, mas assim, primeira coisa que chama atenção é que nessa união de tantas cidades, 5% das cidades brasileiras, onde a gente tem cidade pequenininha e até São Paulo, nós temos aqui 4 capitais, tá, que a gente trabalhou. Quando a gente fala a segurança, ela fica ali em 4º lugar dos maiores problemas que a gente tem no país quando a gente olha as cidades. E aqui eu chamo a atenção a importância da forma de perguntar. Tá? Se eu pergunto para a pessoa assim, qual é o maior problema da sua cidade? As pessoas vão focar assim, segurança, saúde e tal. Se ocorreu um crime hediondo na semana antes da eleição, a segurança vai explodir. Se aconteceu alguma coisa muito grave dentro de uma unidade de saúde, vai explodir a saúde. E aí, os temas realmente principais ali do dia a dia, as pessoas acabam esquecendo. Se eu pergunto qual é o maior problema do seu bairro, que faz com que você não viva tão bem quanto você queria, aí as pessoas falam mais coisas, tá? E não tem só um ponto, ela fala, precisava melhorar isso. Então, por isso que eu defendo a nossa forma de realizar essa pergunta de problemas. Quando eu pergunto, aí você fala, Marcelo, tudo bem, mas quando você vai fazer uma pesquisa nacional, primeiro ponto que quando a gente vai fazer uma pesquisa nacional, a gente tenta falar com no mínimo 10% dos municípios. Então, toda a pesquisa do IBESP, a gente tenta falar no mínimo com 600, 500 e poucos municípios, dando muita capilaridade. Tá? Por que essa capilaridade? Porque eu quero entender qual é o maior problema daquela cidade, daquela, eu junto naquele estado. Olha, esses estados estão reclamando disso. Porque se eu perguntar qual é o maior problema do Brasil, vai sempre ficar em custo de vida, que é os preços altos, que realmente é um absurdo no Brasil. A gente vai falar da segurança e da saúde. Transporte, o trânsito, a pobreza, a promoção social, né? Pessoas de rua, o desemprego que as pessoas acabam... A gente tem uma imagem hoje, eu falei isso no vídeo, no 3º vídeo, depois dá uma olhadinha lá. Eu falei questão do desemprego, existe um probleminha aqui que a gente não consegue
acertar isso. Eu expliquei da questão que a gente falta mão de obra, ao mesmo tempo tem pessoas procurando emprego, mas não dá match aqui, porque a gente tem pessoas mal formadas e a gente hoje precisa cada vez mais de pessoas bem formadas. Ou senão, vamos falar, a educação é um problema do Brasil. É mesmo, eu mostrei aqui para vocês, se subir aqui o gráfico para vocês verem, 1% das cidades, em média, reclamam da educação. Quando muito, uma cidade reclama 3%. Então, quando muito. Normalmente as pessoas não reclamam de educação, porque tem problemas mais latentes para ser resolvido na cidade do que a educação. Então a segurança, o que eu gostaria de falar da segurança? Qual que é o maior problema que as pessoas reclamam da segurança? As pessoas reclamam de falta de policiamento. Olha, falta polícia. As pessoas, existe uma confiança muito grande nas forças policiais. Você vai falar, poxa, mas as notícias que a gente vê na televisão são negativas, tal. O que eu posso dizer para vocês, pesquisas nossas, as pessoas confiam muito na polícia. As pessoas querem muito polícia. O que acontece é que aí a polícia hoje, a polícia militar, ela é um dever do Estado. E aí você tem um problema. Os problemas acontecem na cidade. E a cidade, elas ficam ali pedindo, olha, me manda mais policiais. Eu sei que existe uma estatística, eu não sei como são em todos os estados do Brasil, mas eu sei que existe uma estatística assim, olha, cidade com tantas pessoas, com tantos habitantes, para ter tantos tal. O que eu sinto morando numa cidade com 100 mil habitantes é que tem pouca polícia. Dificilmente eu vejo um carro de polícia. E é o que vem acontecendo já há alguns anos. As prefeituras vêm criando a sua própria guarda municipal, que teria como obrigação cuidar dos prédios próprios, né? Olha, não deixa invadir a escola, não tem isso aqui, tal, a praça, tal. O que aconteceu? Essas guardas municipais se tornaram policiais mesmo, policiais ostensivos. O que eu posso dizer para vocês, pelo menos na minha cidade, é um dos serviços que eu elogio, é a questão da guarda. Eles fazem um trabalho realmente que é admirável, estão cada vez com melhor treinamento, tal. Tem outras cidades aí que você vê que a polícia, a guarda municipal, a guarda civil metropolitana, ela vem melhorando cada vez mais. Isso é uma falha que eu acho que o Estado deveria ir, junto com os municípios, se organizarem. Também eu entendo, quando a gente olha o repasse federal para a questão da segurança, é um repasse muito baixo. O principal, dizendo melhor, sendo mais claro para vocês, você percebe que a questão da segurança não é uma política de Estado. Você tem um governador, um prefeito, outro que vai para cima, mas quando você olha, no geral, você não vê essa política de Estado. Mas assim, o Brasil é inseguro, como é que eu posso comparar isso, né? O Brasil vem tendo queda desde 2019, vem tendo queda aí de homicídios, que é o principal ponto, que é o que mais chama atenção, né? Porque você vai em outros países, você tem aquele furto de celular, até aí é um absurdo, mas você fala, poxa, que bom que não me machucaram. Mas quando você fala de homicídio, realmente é uma tristeza, né? É de 17,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Aí quando você compara com os 38 países que compõem o CDE, aí você vai falar, poxa, mas você está falando de países ricos. Não, estou falando de México, estou falando de Chile. Então não estou falando só de países ricos, tá? O que a gente tem aqui é 2 para cada 100 mil. Então é normal assim você ver num país de primeiro mundo, por exemplo, quando tem um assassinato para o país. Aqui no Brasil, infelizmente, virou uma coisa muito natural, né? Então, e aí você fala assim, poxa, mas como é que a população vê isso, né? A população, ela quer mais policiamento, ela não encara a câmera como algo que possa defendê-la. Porque a população fala, não, isso a gente, em pesquisas quantitativas, e depois a gente acaba qualificando, já apareceu frases dizendo assim, a prefeitura colocou câmera que é para filmar o pessoal me matando, me assaltando, porque quando eu ligo não vem ninguém, tal. Então, tem esse outro lado. As pessoas querem ver as forças de segurança nas ruas, né? E aí a gente teve agora uma pesquisa feita pela Quaest do Felipe, que é um grande pesquisador brasileiro. Nessa pesquisa Quaest, na verdade, ele fez essa pesquisa para entender a resposta para uma afirmação dada pelo ministro da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, que disse o seguinte, olha, numa audiência ele falou, olha, a polícia aprende mal, por isso que a justiça acaba tendo que soltar. Essa é a visão que o ministro da Justiça brasileira tem, foi o que ele falou. E aí
a Quaestia fez a pesquisa e fez a mesma pergunta. Você concorda com essa afirmação? O que acontece? 86% dos brasileiros, 86%, diz que a polícia prende, mas a justiça solta. 86% acredita nisso, que a polícia prende e a justiça solta. Aí você fala assim, mas isso aí é algo ideológico, né? É o pessoal de direita, mais conservador que pensa assim. Ok, 94% dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022 concordam com isso. 94% de quem votou em Bolsonaro diz que a polícia prende e a justiça solta. Aí você fala, ok, mas o eleitor do Lula, calma, porque o eleitor do Lula, 82% concorda que a polícia prende e a justiça solta. Aí você vai falar, não, mas quem anulou voto, quem votou em branco, quem se absteve, 84% desse grupo diz que a polícia prende e a justiça solta. Ou seja, eu venho falando há muito tempo sobre isso e me parece que está cada vez mais comprovado o que eu venho falando e eu não vejo aí uma solução de curto prazo. O que eu venho dizendo? Que existe uma pontinha da pirâmide aqui, formada pelo mercado financeiro, mídia, Brasília, os políticos, os grandes servidores públicos, eles estão em uma ilha aqui em cima, eles não têm noção do que está acontecendo aqui embaixo, nesse topo da pirâmide. Isso é muito ruim, essa desconexão faz com que eles trabalhem pior, faz com que eles tenham cada vez menos reconhecimento e menos respeito. Então, quando eu estou falando isso aqui, eu estou clamando para que essas pessoas comecem a sair da bolha e comecem a ter um pouco mais de relação. Porque se você tem um ministro da Justiça que tem uma ideia totalmente diferente do que o Brasil inteiro pensa, porque nós estamos falando do Brasil praticamente inteiro, então quer dizer, ele está desconectado, totalmente desconectado, e aí o que causa um problema na população? Será que ele está tomando decisões administrativas, efetivas, em cima do que ele acredita que é totalmente contra? Então ele vai tomar decisões que não é a favor do povo. Afinal de contas, o que o povo quer não é o que o ministro pensa. Então esse é um ponto que até eu gostaria que chegasse esse vídeo no ministro, porque assim as pessoas, por essas declarações, pelas medidas que são tomadas, eles imaginam assim, olha, eu tô sozinho, eu não tenho quem me defenda, eu não tenho quem pense igual. Tá? Então, a segurança, ela, quando você fala de país, realmente é o maior problema para mim, lendo pesquisa todos os dias, eu percebo que nas cidades, elas não é normalmente o maior problema de uma cidade. Quanto maior a cidade, maior é o problema da segurança. Quanto maior a cidade assim, em relação a serviços, é uma cidade que está perfeita, está tudo certinho, está tudo funcionando aqui. Qual é o maior problema? Aí aparece segurança. Tá? Agora, na maioria das cidades, como tem tanto problema, e aqui esse é uma pesquisa que você percebe que a metodologia foi diferente, quando você fala assim, o que mais te aflige para você viver bem, as pessoas acabam falando outras coisas que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Então, se você quer ter acesso às pesquisas nacionais, quer entender um pouquinho melhor, vem aqui no nosso aplicativo, vai lá, baixa o aplicativo, dá uma olhadinha, a gente tem não só esses vídeos aqui para você ver, mas você também tem dados eleitorais, como você tem também ali todas as pesquisas que você pode, com calma, olhar uma por uma, tá ali em PDF, é só clicar em cima. Agora, se você quer bater um papo comigo sobre esse assunto ou outros, você pode vir aqui embaixo, bate o QR Code do IBESP. Eu estou fora durante aí uns 20 dias, vou estar trabalhando fora do Brasil, mas você pode bater um papo, deixar agendado aqui, eu voltando eu faço questão de falar com vocês, tá bom? Então um grande abraço e na próxima a gente já vai falar sobre os 3 principais problemas nessa somatória de problemas de 5% dos municípios brasileiros, tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem.